Present Simple e Past Simple. Você sabe usar essas estruturas em inglês? Se não sabe, chega junto que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje. Vamos começar com a estrutura do Present Simple, ok? Como o próprio título sugere, é uma estrutura para você poder montar frases no presente, ok? Considere então o primeiro modelo aqui, ó. Você dorme. You sleep. Vemos ali o verbo na forma presente dela, né? You sleep. Você dorme. You sleep. Se você for pegar essa mesma simples frase e trazer ela para o negativo, uma frase negativa ficaria You don't sleep. You don't sleep. Você não dorme. Basta só você agregar uma auxiliar chamada don't, né? Que na prática significa do not, que na forma contraída ela fica don't. Então, you don't sleep. You don't sleep. Você não dorme. Para fazer uma pergunta na língua inglesa, no presente a gente tem que colocar uma auxiliar. Diferente da estrutura do português, onde só vai uma interrogação no final da frase e você usa uma entonação de pergunta, no inglês a entonação nem sempre é o mais importante. O que vai caracterizar se é uma pergunta é a auxiliar que ela está sendo usada na frase, ok? Então, assim, as perguntas em inglês, seja no presente, no passado, em qualquer tempo que for, elas carregam auxiliares para fazer pergunta. No vídeo de hoje a gente vai estar vendo, né, a auxiliar do e a auxiliar did. Para a gente estar falando então da auxiliar para o presente, vamos estar usando o auxiliar do, ok? Então, a mesma frase que a gente acabou de falar, você dorme, para ficar, você dorme? Do you sleep? Do you sleep? Você dorme? Essa é a maneira correta, ok? Então temos aqui, you sleep, you don't sleep, do you sleep? Percebe o que caracteriza as frases no presente aqui? Primeira, na frase positiva, você está vendo o verbo no presente. Na frase negativa, o verbo está no presente e estamos usando uma auxiliar para negar, que é o don't. E para fazer pergunta, estamos usando a auxiliar do no começo da frase, né? Nem sempre é no começo da frase, mas nessa frase sim. No começo da frase temos o do e o ponto de interrogação no final, simbolizando que é uma pergunta, ok? Agora, como que a gente falaria essa mesma frase no passado? Agora vamos falar um pouco do past simple, né? Na frase que eu acabei de usar aqui mesmo, você dorme, vamos transformar ela no passado. Você dormiu. Como ficaria essa frase? You slept. Slept, passado de sleep. Mais uma vez. You slept, você dormiu. You slept. Se você for falar uma frase que for negativa, você não dormiu, vai ficar You didn't sleep. Didn't nada mais é do que did not. E o que é esse did? É um auxiliar para você negar no passado, né? O didn't, did not. Ok? Então, você não dormiu. You didn't sleep. You did not sleep. Se você for fazer uma pergunta, você dormiu? Did you sleep? Basta só você colocar o auxiliar did no começo e a interrogação no final. E é claro, a entonação de pergunta, né? Did you sleep? Você dormiu? Vamos fazer uma breve comparação entre as primeiras que eu tinha falado sobre o present simple e o past simple. Estão vendo a diferença? Na frase presente, a gente fala you sleep. Na frase do passado, you slept. Nenhuma novidade. O verbo foi para o passado porque, claro, a frase está no passado. Porém, quando você está negando a frase, o don't vira didn't, que é auxiliar para negar no passado. Porém, o verbo não vai para o passado. You didn't sleep e não you didn't slept. Porque justamente a auxiliar didn't já é usada para caracterizar que é passado. Você não precisa trazer o verbo para o passado. Isso é uma característica que não tem no português. Por isso confunde muitas pessoas. Porque se você for pegar essa frase e falar todas elas que a gente falou agora em português, vai ficar você dorme, você não dorme, você dorme. E no passado, você dormiu, você não dormiu, você dormiu. Percebe que em todas essas frases do passado o verbo dormir veio para o passado? Dormiu? Ok. Em inglês, ali é did you sleep? Você dormiu? You didn't sleep. Você não dormiu. Percebe que sleep está no presente. O que caracteriza passado são os auxiliares didn't e did, ok? Prestem muita atenção nisso daí. Isso é o que confunde a gente. E talvez leve algumas aulas para você praticar algumas
frases para que isso fique mais claro na sua mente. Vamos ver mais um outro modelo agora aqui, ó. Por exemplo, no presente simples, eu preciso ir ao escritório. I need to go to the office. I need to go to the office. Eu preciso ir ao escritório. Se você for negar essa frase, I don't need to go to the office. I don't need to go to the office. Eu não preciso ir ao escritório. Né? Percebe a auxiliar don't novamente aparecendo ali. A frase, o verbo ainda continua no presente. Se for fazer a pergunta, do you need to go to the office? Você precisa ir ao escritório? Do you need to go to the office? Ok? Vamos trazer ela para o passado. Vamos falar agora, eu precisei ir ao escritório. I needed to go to the office. I needed to go to the office. Perceba que nessa frase, o needed, virou needed porque é passado de need. Se você for negar a frase, I didn't need to go to the office. I didn't need to go to the office. Eu não precisei ir ao escritório. Se você for fazer a pergunta, você precisou ir ao escritório? Did you need to go to the office? Did you need to go to the office? Percebe que você precisou, did you need? O need não precisou vir para o passado. Se você for falar, eu não precisei, I didn't need to go to the office. E apenas quando você fala, eu precisei ir ao escritório, que o need vai para o passado. Essa é a grande sacada da estrutura do past simple, do passado simples. O presente simples, ele vai se caracterizar por do para fazer a pergunta, ou does, se for uma terceira pessoa, né, que nem he, she, it, o do vai virar does. E ele vai usar a auxiliar don't, que é a contração de do not, para negar. E o verbo sempre vai permanecer no presente. Esse é no presente simples, tá? Presente simples. Então, por exemplo, voltando à frase do dormir. I sleep, I don't sleep. Do you sleep? Você dorme, né? Então, nesses modelos aqui, você está vendo que os verbos estão sempre no presente. Agora, no passado aqui, você sempre vai colocar o verbo no presente quando for negar ou quando for interrogar, ok? É só, exclusivamente, quando você vai falar uma frase positiva afirmando que o verbo vai para o passado. Vamos ver mais alguns outros modelos aqui, ó. My friends go to the show. My friends go to the show. Meus amigos vão ao show. Meus amigos não vão ao show. My friends don't go to the show. My friends don't go to the show. E a pergunta, do my friends go to the show? Meus amigos vão ao show? Do my friends go to the show? No passado agora. Meus amigos foram ao show. My friends went to the show. My friends went to the show. Ok? Percebe que aqui o go já virou went, porque went é o passado de go. My friends went to the show. Agora, na negativa, meus amigos não foram ao show. My friends didn't go to the show. My friends didn't go to the show. Perceberam que o go voltou a aparecer e usamos o auxiliar didn't, que nega no passado. Vamos agora para fazer a pergunta, ok? Did my friends go to the show? Did my friends go to the show? Meus amigos foram ao show? Perceberam? Estamos usando apenas o did para fazer a pergunta e o go vai para o presente. E usamos o didn't para negar no passado e o go permanece ali. Unicamente na frase afirmativa que você vê ali o verbo go indo para o passado, como went. Perceberam? Agora vamos ver algumas aplicações do present simple e do past simple usando o verbo to be, ok? O verbo to be ele também pode ser usado para expressar o present simple tanto quanto o past simple, ok? Porém, contanto que venha depois um substantivo na frase, ok? E não um verbo. Porque se vier um verbo, ele vai se transformar no presente simples contínuo, ok? Que não é nada demais, só que vai exigir que você coloque um verbo com o ing no final dele, né? Com esse sufixo que vai caracterizar o gerúndio, né? Ando, endo, indo em português, ok? Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Vamos ver alguns modelinhos aqui, ó. Meus amigos estão no show. Aquela mesma frase dos amigos e do show. Vamos lá. Meus amigos estão no show. My friends are at the show. My friends are at the show. Nessa frase aqui, vemos aqui o are como o verbo principal, que é o verbo ser ou estar. Meus amigos estão no show. My friends are at the show. Quando você for negar uma frase dessa, já quando está usando o verbo to be, você não precisa usar a auxiliar don't, nem a auxiliar do para fazer pergunta, ok? Se você vê o verbo to be na frase, como is ou are, am,
você já vai usar eles mesmo como auxiliar de pergunta ou para negar, ok? Vamos ver aqui como é que vai ficar essa aqui, ó. Meus amigos estão no show. My friends are at the show. Meus amigos não estão no show. My friends are not at the show. My friends are not at the show. Meus amigos não estão no show. Basta apenas colocar o not depois de are. Are not. Ou, my friends aren't at the show. My friends aren't at the show. Aren't, contração de are not. Vamos agora fazer a pergunta desse daí. Meus amigos estão no show? Are my friends at the show? Are my friends at the show? Meus amigos estão no show? Basta só você tacar auxiliar are pro começo. Assim como a gente já usa com do vindo antes do sujeito, né? Essa mesma característica vai acontecer. Você colocou auxiliar antes do sujeito, se torna uma pergunta à frase, ok? Are my friends at the show? Meus amigos estão no show? Vamos pegar um outro modelo aqui agora também, ó. Ela está no supermercado. She is at the supermarket. She is at the supermarket. Ela está no supermercado. She is at the supermarket. Ok? Ela não está no supermercado. She is not at the supermarket. Ou she isn't at the supermarket. Na forma contraída, she isn't at the supermarket. Percebe que colocou o not depois de is, virou a frase na negativa. E agora vamos fazer a pergunta. Ela está no supermercado? Is she at the supermarket? Is she at the supermarket? Ela está no supermercado? Percebam que tacou o is antes de she, vira pergunta. Inverteu um verbo to be. Is, are, am, was, were. Com o sujeito, ele vira uma pergunta. Grave bem nisso, ok? Vamos ver agora alguns modelinhos do verbo to be e do do, does, did com as WH questions. Mais uns últimos modelos aqui agora, ó. Como você vai para o trabalho? How do you go to work? How do you go to work? Como você vai para o trabalho? Percebemos aqui que veio o how antes do you go to work. Veio agora. Você pode usar também assim, ó. Como você foi para o trabalho? How did you go to work? How did you go to work? Percebam que a única coisa que mudou nessa frase de como você vai para o trabalho e como você foi para o trabalho, a única coisa que está sendo trocada é auxiliar de do para did. Isso que vai caracterizar a frase no passado. Então, resumindo o vídeo de hoje aqui então, se você estiver usando uma frase positiva no presente, você vai usar o verbo no presente. Sujeito e verbo no presente caracteriza uma frase no presente simples. Se você for negar, basta usar auxiliar don't ou doesn't, se for uma terceira pessoa. Se você for fazer uma pergunta, use o do ou o does, se for uma terceira pessoa do singular, ok? Se você for fazer uma frase no passado, a grande pegadinha está na hora de negar e na hora de fazer a pergunta, que isso confunde as pessoas, ok? Então, se você for afirmar uma frase no passado, o verbo vai para o passado, ok? Que é como nos modelos que a gente acabou de falar anteriormente. Se você for negar ou fazer pergunta, o verbo permanece no presente. Essa é a grande sacada. O verbo permanece no presente e o que faz papel de passado, o que caracteriza o passado, são as auxiliares. Didn't para negar e did para fazer a pergunta, ok? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, manda para os seus amigos que também gostam de aprender inglês e até o próximo vídeo.